Como vai você essa noite? Tudo bem? Eu estou muito feliz de podermos nos reencontrar aqui. A você que está nos acompanhando de casa, que você se sinta muito bem-vindo aqui com a gente hoje também. É uma ceia, é uma cerimônia de Santa Ceia. Provavelmente você não vai poder tomar a ceia na sua casa, sozinho. Mas que você sinta o Espírito de Deus falando ao seu coração, o amor de Deus alcançando a sua vida, e que você se sinta na presença do Senhor, tanto quanto cada um de nós que estamos aqui essa noite. Que hoje nós literalmente possamos perceber o Espírito de Deus se movendo em nosso meio, visitando cada coração. Que Deus te abençoe. Um bom sábado para você. Eu mencionei para vocês que eu nasci aqui em São Paulo. Sou paulistano. Mas eu mudei para o interior, cresci na cidade de Taubaté, aqui no Vale do Paraíba. E quando nós mudamos para Taubaté, o meu pai não se sentiu bem com a água ali de Taubaté. Naquela época, isso já tem mais de 15 dias, né? Deixa eu ver, eu estou com 47 agora, eu tinha 5. Puxa, já tenho mais de 40. É ruim fazer essas contas, né? Mas não tem problema, deixa para lá. Mas naquela época não tinha assim tanta facilidade, esses galões de água a 4, 5 reais, né? Água mineral que a gente troca, não tinha esses purificadores. E meu pai cismou um pouco com a água da cidade lá, achou que a água não era boa. Mas alguém indicou para ele uma nascente, um lugar onde tinha uma nascente, uma mina de água, uma bica, como a gente chamava no interior ali. E o meu pai ia para a bica para buscar água, ia para a nascente para buscar água. Também não tinha essas muitas vasilhas de plástico. E o meu pai colecionava aqueles garrafões de vidro de suco de uva, ou amigos que bebiam vinho, também sabia o que ele gostava, guardava para ele. E tinha um canto da cozinha da nossa casa, onde ficavam os garrafões de água. A maioria deles com aquela proteção de palha ao redor ainda, e tampado com rolha de cortiça. Essa geração nova tem um pouco de dificuldade para entender essas coisas, como é que eram, né? Você vai tentando imaginar por aí, assim, do jeito que couber na sua cabeça. Depois você entra no Google, o pai da sabedoria universal, busca lá em imagem, deve ter alguma coisa, né? Mas sim, meu pai acho que tinha uns 25, 30 garrafões de água, assim, ficava no cantinho da cozinha. Eles acho que eram 5 litros cada garrafão daquele. E conforme eles iam esvaziando, meu pai juntava, quando tinha bastante, meu pai juntava todos os garrafões vazios, colocava no porta-malas do carro, e nós íamos todos para aquela nascente, para a bica, para buscar água. E eu gostava muito quando a gente, molecada, adorava quando meu pai ia para a nascente, porque você imagina aquele tanto de garrafão de água que meu pai tinha que encher. É garrafão com boca do tamanho de garrafa, assim, né? Então ele lavava um por um, escorria toda a água e ficava lá assim, ó. Eu não sei como é que ele vai traduzir isso aqui, mas ele ficava enchendo um por um. Isso levava muito tempo. E a molecada, imagina, eu, meu irmão, o Fernando, o Miguel, os primos, assim, a gente saía correndo para tudo que era lado ali, cheio de mato por ali, chegava sujo em casa, de lama. E a gente gostava tanto de brincar e corria tanto para lá, que nem percebia quando a gente pisava na parte de cima, que era nascente de água. Só via meu pai dando bronca lá embaixo. Sai daí, molecada, que está sujando a água. Mas assim, a gente se divertia com aquilo ali. O meu pai, ele tinha um jeito bonito, assim. Meu pai sempre foi muito cuidadoso, muito elegante. Então, ficava o garrafão de água em cima da pia,
E quando meu pai ia beber a água, ele segurava na alça do garrafão e jogava o garrafão aqui para cima do braço e levantava o braço assim, e segurando o copo aqui para encher o copo. Eu olhava aquilo, imagina eu com 5 anos de idade olhando um negócio daquele, eu achava tão bacana aquilo, mas a gente não conseguia pegar um garrafão daquele de jeito nenhum. E a molecada, ficava o garrafão em cima da pia, a gente punha o copo lá embaixo da pia e só virava o garrafão ali, né? Era o que dava para fazer. E num desses dias, alguém em casa, na hora de beber água, eu espero que não seja eu, porque eu já carrego culpa por tanta coisa que aconteceu, né? Eu espero que essa também não seja culpa minha, mas alguém em casa foi beber água, uma das crianças, e o garrafão de água, o garrafão de vidro, estava molhado pelo lado de fora também, e na hora que colocou o copo dentro da pia, e na hora que foi virar o garrafão pesado, o garrafão escorregou da mão. E cheio de água, aquele garrafão caiu dentro da pia. Quebrou o copo, quebrou o garrafão e quebrou a pia. Que desastre, né? Sabe aquelas pias de louça inteira assim? Naquele dia eu fiz uma descoberta muito interessante. Mulher adora quando dá um acidente na cozinha. Porque ela vai ganhar coisa nova. Ela vai ganhar coisa nova. Dito e feito. Já que tinha que trocar a pia, meu pai já comprou uma pia maior, uma pia mais moderna, uma pia mais bonita, que não era de louça, que quebrava fácil assim. Minha mãe feliz da vida com a pia nova na cozinha dela, né? E aí o rapaz estava lá instalando a pia, olhou para o meu pai e falou assim: seu João, e essa pia quebrada, o que eu faço com ela? Meu pai falou: eu não sei o que você faz com ela. Faz o seguinte, leva lá no quintal, deixa lá por enquanto, depois eu vou ver como é que eu vou tirar essa pia daqui. E o homem levou a pia, encostou no muro do quintal, lá no fundo da casa, deixou a pia lá, foi embora. Quando minha mãe viu aquela pia encostada no muro do quintal, ela viu uma solução, uma outra solução para um problema dela. Tinha uma senhora que lavava roupa para minha mãe e morava na casa que dava de fundo com a nossa casa. E toda vez que minha mãe tinha que falar com ela, minha mãe tinha que sair de casa, dar a volta no quarteirão inteirinho para chegar na casa daquela mulher que lavava roupa para minha mãe. Quando minha mãe viu a pia encostada no muro, ela viu um atalho. Ela subiu na pia e por cima do muro deu na casa daquela mulher que lavava roupa para ela. Chamou a mulher: dona fulana, está pronta a roupa? Dona Cidinha, tudo bem? A senhora em cima? Bom, agora vocês já estão conhecendo um pouco da minha mãe. Vocês sabem quem que o Fernando se baseou para criar aquele bonequinho da Cidinha, né? Todo espaventado, fala pelos cotovelos. Essa é minha mãe. E ali em cima do muro, já pediu, puxou a trouxa de roupa limpa. Falou: espera um pouquinho que tem outra roupa suja. Jogou outra trouxa de roupa suja para o lado de lá. E ela começou a história por cima do muro. Era trouxa para todo lado, né? E a trouxa vinha trouxa, assim. Trouxa de roupa suja, trouxa vinha limpa para cá e não sei o quê. Mas feliz da vida. E eu um dia cheguei para minha mãe, meus 5 anos de idade, falei assim: mãe, o que tem lá do outro lado do muro? Engraçado que a gente não pensa muito para responder para a criança, né? Minha mãe virou para mim e falou assim: não tem nada, filho. Eu falei: mãe, como é que não tem nada do outro lado do muro e você vive subindo naquela pia? Não, filho, não tem nada. A mãe já falou: é só uma casa. Eu falei: agora há pouco não tinha nada, agora já tem uma casa lá do outro lado, né? Mãe, deixa eu subir na pia. Não. Mãe, mas você sobe. Mas a mamãe já é adulta. Eu falei: mas não é tão grande assim, mãe. Deixa eu subir na pia. Não, você não. Não suba na pia. Mãe, não suba na pia. Aquele dia eu descobri outra coisa. Criançada, tampa o ouvido aí. Vocês não podem ouvir o que eu vou falar agora. Quando os pais dizem para o filho: não faça isso, os filhos ouvem assim: não faça agora. Obrigado, pode estampar. Vocês não viram o que eu falei não, né?
Dizem que vingança é um prato que a gente come frio, né? O meu eu comi gelado. Eu esperei dias e dias. Todos os dias, quando eu ia para o quintal, eu ouvia a Pia me chamando. Vem, Paulo. Vem para mim, Paulo. E eu tinha que responder para a Pia. Agora não dá, tem gente olhando. Já imaginou um moleque que namorou escondido com uma Pia? Eu esperei, dias. Até que um dia, não tinha mais ninguém naquele quintal. Éramos só nós dois. Eu e a Pia. A Pia olhou para mim e disse assim, Paulo, somos só nós dois. Eu falei, você está brincando? É verdade, não tem ninguém, mais ninguém aqui, só nós dois. Hoje é o nosso dia, Pia querida. Quanto tempo eu esperei por você. Eu ainda dei mais uma olhadinha lá dentro de casa, para ter certeza que estava todo mundo guardado lá dentro. Meu pai estava fora, trabalhando. Os meus irmãos brincando. A minha mãe preparando o almoço. E no quintal, só eu e a Pia. Eu disse, é hoje. Eu fui lá para o fundo do quintal. Olhei de novo para ter certeza. Estiquei a minha perna do jeito que deu assim. Eu tinha 5 anos de idade, imagina. Foi um esforço tremendo para conseguir subir naquela pia. Mas eu subi. Dei de cara com o muro. Eu me espichei todo assim, até conseguir olhar do outro lado do muro. E descobri que só tinha uma casa. Que coisa sem graça. Você sabe uma coisa que eu não descobri naquele dia, mas eu vim entender depois? O pecado não tem graça. Dizem que tudo que é mais gostoso é pecado. Dizem que tudo que é pecado é gostoso. Mas não é. Eu não sei se tem alguém aqui que já fumou. A gente acha que é tão legal, é tão elegante, dá status. Você vê tanta gente fumando, por que eu não? Sabe que gosto tem o cigarro? Se você nunca experimentou o cigarro, põe um punhado de mato seco, mistura papel nele, põe fogo ali e chupa aquela fumaça para você ver. Não faz isso não. Não faz não. É só para você entender que o que tem ali é folha seca e papel queimando, é gosto de fumaça. Você já viu alguém que fuma pela primeira vez e diz assim, ai, que delícia? Aquilo é uma agressão. Deus fez o pulmão da gente para receber ar limpo, puro. Nem esse aqui de São Paulo é tão gostoso para o pulmão. Mas a gente começa a insistir, porque prometeram para a gente que ia ter prazer. Até que o cara descobre, a menina descobre que não tem prazer, mas não consegue largar agora, porque agora está viciado. Você já viu alguém que bebe cachaça e diz assim, olha, essa é legal. Aquilo queima. Sabe qual é o problema do pecado? Sabe qual é a parte do pecado que a gente acha legal? É o antes. É aquele sonho que fica na cabeça da gente. É a ilusão. Enquanto você está sonhando com o pecado,
Tudo na sua cabeça é delícia e prazer. Mas na hora que você parte para a ação, não tem graça nenhuma. Toda beleza acaba. Imagina o sujeito que vê aquela bonitona no escritório assim. Enquanto ele fica pensando em tudo que ele pode fazer com aquela bonitona, na cabeça dele tudo é delícia e prazer. Até o dia que ele sai com ela. Dali para frente, é tudo dor, desgraça e complicação. Imagine quanto tempo Eva passou sonhando com aquele fruto. No exato momento em que ela comeu, achando que tinha prazer, levou para Adão. A hora que eles sentiram aquilo, o fruto não tinha gosto de nada. Eles não encontraram nada, a não ser desgraça e arrependimento. É isso que o pecado faz na vida da gente. Você não pode impedir Satanás de chamar a sua atenção. Mas não dê asas à sua imaginação. Não deixe o diabo ficar brincando com a sua cabeça. Porque na hora que você partir para a ação, você vai descobrir que não valeu a pena. Assim estava eu, com aquela cara de trouxa, de bobo, esticado em cima daquela pia, olhando para uma casa, para um quintal vazio, que não tinha graça nenhuma. Não tinha mais nada para fazer. Tanto tempo esperando, tanto tempo sonhando, que troço sem graça. Desci da pia. Pronto. Desci da pia. O problema é que a hora que eu desci da pia, eu me estiquei muito para subir. A hora que eu desci um pé, o outro ficou travado lá em cima. E eu tive que fazer força e puxei o pé. Quando eu puxei o pé, a pia veio junto. Quando a pia caiu e bateu aqui no meio da canela, eu descobri outra coisa naquele dia. O osso é branco. Abriu um rombo desse tamanho assim, ó. Deixa eu medir aqui. Isso aqui, ó. Desse tamanho aqui, ó. Um buraco, um rombo. Eu olhei naquele buraco assim, o osso branquinho ali dentro. Você acha que doeu? Você acha nada, você não faz ideia, porque doeu para burro. Foi em mim que doeu. E o pior, eu estava fazendo coisa errada, eu não podia nem gritar. Como a gente faz coisa estúpida nessa vida, né? Eu olhei para aquele buraco na perna. Eu olhei para a pia caída ali no quintal. E fiquei pensando, e agora? O que eu faço? Aí eu tive uma ideia. Tem um cantinho do quintal lá de casa, onde meu pai guardava o botijão de gás, de reserva. E meu pai só ia naquele cantinho a cada 2 meses, 3 meses. Quando acabava o gás da cozinha, ele ia pegar aquele para colocar o outro. Eu falei assim, já sei. Eu vou sentar ali no botijão de gás, ficar escondidinho ali, quietinho, até parar de doer, até parar de sangrar. Aí eu dou uma limpadinha ali, ponho um band-aid, minha mãe não vai nem perceber.
Não é assim que a gente faz na vida da gente? Por mais dolorido que seja, essa história é real. Eu carrego essa cicatriz aqui na perna até hoje. Mas é assim que a gente faz na vida espiritual. A gente fica alimentando sonhos. A gente fica alimentando ilusões. Depois, mergulha na desgraça. E aí a gente acha que é só colocar um band-aidzinho nas feridas da alma e ninguém nem vai perceber. Sabe como é que Jesus chamou esse tipo de pessoa? De sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? O que é um sepulcro caiado? O que quer dizer a expressão sepulcro caiado? Caiado é de cal, de pintura. Sepulcro é sepultura. Jesus disse assim: você pega a sepultura e ajeita ela. Você pinta. Você enfeita. Hoje a gente vai no cemitério, as sepulturas são lindas. Tem sepulturas maravilhosas, todas em granito preto, com letreiros assim, em metal dourado por cima, aquilo bem polido. Tem mausoléus maravilhosos. Tem cemitério que é tão bonito, que tem placa ali, escrito assim: proibido fazer piquenique aqui. Você já imaginou alguém fazer piquenique no cemitério? Tem cemitério que é tão bonito, que é ponto turístico. Já pensou fazer turismo em cemitério? Pois quando eu fui ao Washington, ainda paguei ingresso. Para ver túmulo. Jesus disse assim: você pode enfeitar do jeito que você quiser. Você pode pintar do jeito que quiser, você pode arrumar do jeito que quiser, mas isso não muda o que está acontecendo lá dentro. Por mais bonito que ele esteja por fora, lá dentro, o que tem é cadáver, é gente morta, que está decompondo, está apodrecendo. A gente passa uma tinta pelo lado de fora e acha que ninguém vai enxergar a podridão que está lá dentro. Nós queremos mudar a aparência. Nós queremos mexer na casquinha aqui fora, mas que ninguém mexa lá dentro. Você diz assim: pastor, está na Bíblia, Deus me perdoa, por que eu tenho que mudar de vida? Imagine que esses dias, alguém veio reclamar comigo, porque eu falei sobre o perdão de Deus, e a pessoa que devia para essa pessoa, que roubou dinheiro dela, disse assim: está vendo? Eu não devo nada para você, o pastor falou, ó, Deus me perdoou. Ah, faça-me o favor. Você não tem o direito de usar o amor de Deus para destruir a sua vida. O que você fez de errado? Está errado. Deus perdoa? Perdoa. Mas filha, se você transou com seu namorado e está grávida, esse neném vai ser de verdade. O perdão de Deus não vai fazer sumir o neném, não. Se você deve para alguém, o perdão de Deus não vai fazer sumir essa dívida, não.
Se você ofendeu alguém, o perdão de Deus não omite você de buscar reconciliação com essa pessoa. Mas eu não quero mexer lá dentro. Eu não quero que ninguém mexa. Eu fujo de Deus, porque eu não quero que nem Ele mexa nas minhas feridas. Uma vez eu levei um enorme de um tombo, de bicicleta. Eu me ralei inteirinho. Tá tudo sangrando aqui assim. Aí minha mãe me levou no hospital. O médico examinou, tirou raio-x, falou, tá tudo bem, tudo em ordem. Só precisa fazer um curativozinho nesses machucados aqui. Aí olhou para a enfermeira e falou assim, enfermeira, só faça asepsia, por favor. Eu falei assim, uau, eu vou ganhar asepsia. Que palavra bonita, né? Que bacana, olha. Eles vão fazer asepsia. Puxa vida, a enfermeira olhou para mim e disse assim, moço, olha, moço, me acompanhe para a asepsia. Eu falei, é claro, vamos lá. E eu fui todo feliz. Aí ela parou na frente da pia. Pegou uma bucha e uma pedra de sabão. Olhei para ela e falei assim, o que você vai fazer? Asepsia. O que é asepsia? Ela falou, menino, agora já era menino, não era mais moça. Menino, tem que limpar isso daí. Eu falei, você quer passar essa bucha no meu machucado? Não, de jeito nenhum. Mas olha lá, tá cheio de terra lá dentro, tá com pedrinha. Tá sujo. Se não limpar, isso vai infeccionar. Eu falei assim, não, mas com essa bucha não, você limpa de outro jeito. Ele falou, você quer que limpa com o quê? Com aspirador de pó? A gente foge da asepsia. Mas a ferida está lá dentro, o câncer está lá dentro comendo. A ferrugem está lá comendo. Você pega as colunas de ferro que sustentam uma construção e vê tudo enferrujando e começa a passar tinta por cima para você descobrir o que vai acontecer com essa casa. Abra sua Bíblia, por favor, em Salmo capítulo 32. Eu não sei se Davi escreveu esse salmo antes ou depois da história dele com Batseba. Mas você conhece a história de Davi e Batseba? A gente mencionou essa semana aqui. Davi levantou, foi respirar ar puro, viu Batseba, devia ter mudado de canal. Sabe quando à noite você está procurando algum programa interessante assim, e sem querer passa naquele canal? É só mudar de canal, seu bobo. Mas a gente volta nele, fica lá. Eu sei que eu não devia ficar, mas continua. Assim ficou Davi, com aquela cara de tacho, olhando para aquela mulher. Mandou chamar a Batseba, não era para fazer nada com ela. Só para estar pertinho um pouquinho. Eu não sei por que a gente tem essa paixão pelo perigo. A gente gosta de andar assim, ó, no limite do pecado. Da tentação, eu não vou pecar, mas assim, a tentação não é pecado, então eu só fico aqui, no limitezinho assim. Uma vez nós fomos passear em Fortaleza. A Stephanie era pequenininha, ela tinha 2 aninhos de idade, o Thiago não tinha nascido ainda. Eu, minha esposa e a Stephanie fomos fazer um passeio de buggy
nas dunas. Aí o bugueiro olhou para a gente e falou assim: moço, o senhor quer com emoção ou sem emoção? Até meio sem pensar, e minha mulher olhando para ele e falando assim: com emoção. Eu mal acabei de falar com emoção, o jipe já foi embora. Que loucura aquilo naquelas dunas. Que loucura. O bicho sobe, desce, vai para tudo que é lado, vai na beiradinha assim. Quando o jipe está para capotar, ele e vira de uma vez assim. E eu montado lá atrás do jipe tentando filmar alguma coisa. Só saiu assim, ó, chão e céu, chão e céu. Só mais nada lá. A Stephanie, com 2 anos de idade, no colo da Simone, ela fez assim, ó. 20 minutos depois que o jipe parou, ela fez. Por que a gente tem essa atração para o perigo desse jeito? A gente paga para passar medo. Eu fui num parque lá nos Estados Unidos, da Paramount Pictures, que tem uma montanha-russa que você fica em pé, não tem cadeira. E aquilo vira de cabeça para baixo, cabeça para cima, de lado, para o meio, para frente, para trás, para tudo que é lado. A gente paga para passar medo. Porque a gente gosta de viver assim, ó, na beiradinha, no limite. Davi disse assim: eu não vou fazer nada com ela. Eu só queria tê-la aqui perto de mim. Quando Davi e Batseba deram por si, já tinha sido. Sabe o que isso me diz? Eu tenho que fugir das situações que me colocam em risco. Isso é meu. Deus me dá sabedoria para me mostrar que eu estou entrando numa roubada. Deus me dá força para tomar as atitudes que eu preciso tomar. Mas a decisão de sair daquela, de não entrar na enrascada, de perceber de que eu estou num momento complicado, eu tenho que picar a mula dali, isso é meu, isso é comigo. Sou eu que tenho que sair dali. Enquanto eu ainda tenho juízo, porque chega uma hora que a gente perde o controle. Aí quando você dá por si, já foi, filho. Agora é pedir perdão. É legal, Deus perdoa, mas você vai passar o resto da vida pagando o preço dessa desgraça. Batseba engravidou. O marido dela estava na guerra. Ela sozinha em casa, imagina, a mulher sozinha apareceu grávida. Nem naquele tempo eles iam acreditar se ela falasse que foi do Espírito Santo, né? A mulher pega em adultério, era condenada à morte por apedrejamento. Quem é que decretava a morte dela? O rei, que era o pai da criança. Batseba chegou lá e falou: e aí, ô bonitão? E aí, ô reizão poderoso? Estou grávida, filho. O que você vai fazer? Vai mandar me matar? Vai matar teu filho que está aqui dentro? Aí a gente tenta se livrar do pecado, pecando de novo. A gente tenta se livrar da sujeira, jogando mais sujeira em cima. Aí foi a desgraça de Davi, que ele foi mergulhando, mandou trazer Urias da guerra, deu presente para ele, deu banquete para ele. Olha aqui, filho, se de repente começarem a tratar bem demais você, desconfia, viu? Desde aquele tempo já não existia almoço de graça, não. Urias achando
que ele era alguém importante para o rei. Tudo que Davi queria é que Urias fosse para casa, para que ele mesmo achasse que o filho era dele. Mas Urias não foi. Sabe uma outra coisa que eu percebi? Quando a gente está vivendo em pecado, a santidade dos outros incomoda a gente. É tão gostoso dizer que os outros são fanáticos, né? Para eu fugir das decisões que eu preciso tomar. Por fim, Davi mandou matar Urias. Para qualquer pessoa de Israel que você perguntasse sobre Davi, como é o seu rei? O que é que eles iam dizer? O meu rei é fantástico. Olha, ele trouxe Urias da guerra, tratou bem Urias. Urias traiu a confiança do rei, foi para casa, engravidou a mulher dele, voltou para a guerra pensando na mulher, com a cabeça no ar, no fim morreu na guerra. A coitada ficou viúva, grávida, pois não é que o rei ainda trouxe a mulher para o palácio, casou com ela, assumiu a criança como se fosse dele. Que coração tem aquele rei? Você precisa ver como ele olha para aquela criança, parece até que é filho dele. Davi conseguiu o que todo mundo sonha: pecar sem ninguém descobrir. Mas aqui no Salmo 32, no verso 4, o verso 3 diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo se definhava de tanto gemer. Porque de dia e de noite, a tua mão, Senhor, pesava sobre mim, e as minhas forças foram se esgotando, se tornaram em sequidão de estio. Ninguém sabe o que você fez. Ninguém sabe o que acontece na sua vida. Mas cada vez que você olha para as pessoas, você fica pensando: será que descobriram? Cada vez que você percebe pessoas conversando, será que estão falando de mim? Cada vez que você entra aqui na igreja, você sente a mão de Deus pesando sobre você. Entendeu por que a gente foge de Deus? Porque eu vejo Deus como um carrasco que quer executar um juízo sobre mim. Você tem que assumir. As coisas que eu e você fizemos de errado têm o seu preço. Urias estava morto. E qualquer arrependimento de Davi não traria a vida de Urias de volta. Aquela criança carregaria um peso tão grande nos ombros dele, que Deus decidiu poupar o sofrimento daquela criança. E ele morreu pequeno. Davi chorou desesperadamente, porque ele sabia quanta ferrugem, quantas feridas tinha no seu caráter. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, que Deus mandou o profeta Natã falar com Davi. E quando Natã foi falar com Davi, Natã contou aquela história
do sujeito. Vocês já leram essa história, né? Rei, tem um homem muito rico, rei. Ele tem um rebanho enorme. E ele recebeu parentes e amigos na casa dele. Ele queria dar um banquete para os parentes, para os amigos. Mas ele olhou para aquele rebanho e não queria matar nenhuma das suas ovelhas. E ele mandou os empregados dele roubarem a única ovelha que o seu vizinho possuía. E matou aquela ovelha e serviu o banquete para os seus convidados. Davi ficou indignado. Davi disse assim: Natã, fala para mim agora quem é esse sujeito que eu vou mandar matar ele. Rei, esse sujeito é o Senhor. Você já percebeu quanto dói a hora da asepsia? Mas sabe qual é o problema? Não dá para passar o resto da vida com essa ferida aí dentro. Não dá para passar o resto da vida fingindo que está tudo bem. Fala, filho. Quanto tempo mais você vai conseguir fugir desse jeito? Eu agradeço a Deus por aquela enfermeira que me fez asepsia. Doeu, mas sarou. Eu quero que você saiba que hoje Jesus veio fazer asepsia no seu coração. Sabe aquilo que está guardadinho lá no fundo que você não queria que ninguém soubesse? Sabe aquele problema que você vem fugindo dele? Sabe aquele erro que você não quer assumir? Sabe aquele pecadinho escondidinho que ninguém sabe? Enquanto guardei silêncio, a mão de Deus pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Davi não tinha alegria de viver. Mas é interessante isso, porque ele diz assim, verso 5. Então reconheci diante de Deus o meu pecado. Não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. Espera um pouquinho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui aparecem 3 palavras. Para a gente aqui, pecado é pecado. Pecado é pecado. Mas no hebraico existem palavras diferentes para tipos diferentes de pecado. A primeira palavra é pechá, que é o pecado consciente, é a desobediência, é desobedecer o mandamento da lei de Deus. Eu sei que está errado e eu continuo. A outra palavra é chatá. Chatá, quando fala de pecado, é o pecado não intencional. A ideia do chatá é errar o alvo. É pensar em fazer uma coisa boa e fazer uma coisa errada. A outra palavra que aparece aqui é aion. Aion é culpa. São aqueles pecados pequenos que a gente nem percebe que fez, mas que tem um monte de coisinha na vida que precisa de intercessão. Fala para mim, qual dos 3 Davi cometeu? Os 3. Por isso aqui, ele usa as 3 palavras. Uma é traduzida como transgressão, a outra como pecado e a outra como culpa.
Mas sabe o que isso me diz? Não adianta eu chegar agora para Deus na hora de tomar a ceia e falar assim: ah, Senhor, perdoa os meus pecados. Filho, tem que fazer asepsia. Tem que limpar o coração. Tem que dizer assim: Senhor, aquele dia eu digitei um site de trabalho. Mas eu não percebi que digitei letras erradas. E sem querer, o que abriu na tela do computador estava errado. Eu tinha que ter saído dali, Senhor. Mas eu não saí. Eu fiquei olhando. Olhei de novo. E eu comecei a gastar as minhas madrugadas olhando aqueles sites, ao invés de atender a minha esposa. Você tem que contar para Deus. Você fala assim: pastor, mas Deus já sabe. Lógico que Ele sabe. Mas se você não contar, Ele não pode espiar. Se você não for atrás, Ele não pode curar. Faz bem para você, faz bem para mim. Porque quando eu conto, eu entendo tudo o que aconteceu. Eu quero resolver os problemas. Eu quero tratar as feridas que eu provoquei. Eu entendo a gravidade do meu erro. E agora eu permito que Deus faça asepsia no meu coração. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A asepsia de Deus dói menos do que você pensa. Porque nas mãos de Deus tem anestesia e tem bálsamo. Ele alivia a dor e cura. Não é remendo, é cura. Não aceite esse remendo de graça que você já pensou. Busque a cura. Sabe o que é que Deus fez na vida de Davi? Vamos continuar aqui. Verso 6. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não te atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Há uma versão que diz assim: o Senhor firmou os meus passos sobre a rocha e colocou um novo cântico na minha boca. Davi, que andava caindo, parou de cair, porque Deus curou. Deus firmou os passos dele sobre a rocha. Davi, que não tinha mais alegria de viver, Deus curou, porque ele disse que agora ele tinha um novo cântico em seus lábios. E agora no verso 8, Deus diz a Davi, Deus fala para mim, e Deus fala para você: eu instruirei você, eu ensinarei você no caminho em que deve seguir, eu aconselharei você e cuidarei de você. Não é uma delícia isso daqui? Depois de ter pecado, depois de ter mentido, cobiçado, adulterado, assassinato, Davi foi chamado homem
segundo o coração de Deus. Filho, Jesus veio hoje convidar você para fazer asepsia no seu coração. Jesus veio hoje chamar você para começar uma nova vida, para resolver os seus problemas, para curar as suas feridas da alma. Não tenta ficar colocando band-aid em cima dos buracos que você tem na sua alma. Deixa Jesus curar. Eu sei que a gente não quer mexer, porque quando tira o curativo, quando tira o band-aid, lá dentro está tudo podre, está cheirando ruim. Mas você precisa deixar Jesus mexer no seu coração hoje. Você precisa deixar Jesus entrar lá no fundo. Porque se você der um pedacinho do seu coração para Jesus, Jesus vai cuidar muito bem daquele pedacinho que você deu. Agora, se você entregar tudo, Ele vai cuidar de você por inteiro. Não é muito mais gostoso? Ele disse assim: esse é o cálice da nova aliança. Eu quero convidar você a lavar os seus pecados no sangue do Cordeiro. Eu quero convidar você a sair daqui curado. Eu sei que ainda sobram algumas consequências que você vai ter que resolver. Não fuja delas. Mas aceite o tratamento, a cura que Jesus veio trazer para você hoje, através desse novo nascimento.
Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Convido a todos para nos ajoelharmos e orar pelo pão. Senhor nosso Deus, esta é uma oração de ação de graças, de gratidão e profundo reconhecimento pelo quebrantamento do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele sofreu o castigo que nos trouxe a paz. Porque Ele foi moído pelas nossas transgressões. Porque Ele sofreu a penalidade que nós merecíamos, para que tenhamos direito ao reino que lhe pertence. Senhor, ao participarmos deste símbolo, o pão sem fermento, apontando para o sofrimento de Cristo, que nós possamos uma vez mais ser tocados, confessar o nosso pecado e sentir a graça do teu perdão. Amém. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
foram todos servidos. Esse pão é apenas pão. Não tem mais nada aqui. Não tem nada de miraculoso. Mas este pão sem fermento, feito de um trigo que foi moído, esfacelado, me lembram Jesus que foi dilacerado, partido, por mim e por você. O pão não pode fazer nada por mim. Mas Jesus disse: eu sou o pão da vida. E quem comer desse pão, nunca mais terá fome. Que Jesus abasteça sua alma. Vamos comer juntos do corpo de Cristo. Amém, Senhor. Primeiro Coríntios, capítulo 11, os versos 24, 25 e 26. O 25 diz: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Faça isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Neste pensamento, eu gostaria de convidar você a se ajoelhar diante de Deus. Querido Deus que nos céus habitas, obrigado, Senhor Deus, porque Tu és maravilhoso. Obrigado porque o Senhor sempre está conosco. E obrigado porque um dia Jesus Cristo veio a esta terra nos salvar. Querido Deus, neste momento, ao tomarmos este vinho, que é o suco natural da uva, que neste momento, Senhor Deus, possamos relembrar o sangue de Cristo Jesus que um dia foi derramado por nós pecadores. Bom Pai, apague as nossas falhas e nos faça ser melhores do que somos. Abençoe-nos neste momento. Pedimos por Jesus. Amém. Amém.
Todos foram servidos? Alguém que por acaso não recebeu o cálice? Quando Jesus disse que este é o cálice da nova aliança, a aliança se refere ao compromisso. Um dia eu e você assumimos o compromisso de sermos fiéis a Jesus. E Ele também fez o compromisso de ser fiel a nós. A diferença é que Ele cumpriu a parte dele, mas nós quebramos a nossa. Por isso hoje viemos renovar esta aliança. É uma nova aliança. É um novo nascimento. Eu convido você a juntos tomarmos deste cálice e lavarmos os nossos pecados no sangue do Cordeiro. Vamos tomar juntos em oração. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Versos 29 e depois o 30.
Logo que Jesus ceiou com os discípulos, no final daquela ceia, Jesus disse assim: eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Todas as vezes que eu participo de uma santa ceia, eu fico com aquele desejo no coração de que Cristo voltasse hoje. Não seria gostoso se Ele viesse agora? A gente acabou de lavar os pecados no sangue do Cordeiro. Tudo bebezinho espiritual, tudo de novo, limpinho, cheirando talquinho, colônia de neném. Não seria gostoso se Ele chegasse agora e pegasse a gente assim, ó, bem fresquinho, renovada? Me dá aquela sensação assim dos discípulos no Monte da Transfiguração. Senhor, eu não quero voltar para aquele inferno que está me esperando lá fora. Não dá para a gente ficar por aqui. Não dá para continuar por aqui. Jesus diz assim: filho, você não sabe quanto eu estou ansioso para buscar você. Como eu estou desesperado para buscar você. Mas sabe, filho, ali fora, naquela loucura, há uma multidão dos meus filhos que ainda não me conhecem. Então vai, filho. Renovado do jeito que você está, vai e conta para eles o que eu tenho feito na sua vida. Para que eles venham me conhecer também. Para que esse evangelho seja pregado em todos os lugares. Aí eu posso vir buscar você e eles também. Vai, filho. Vai agora que você está renovado. Vai agora que você entende como funciona o meu amor. Você não acha que eu passei o resto da vida sentado naquele botijão de gás, chorando quietinho, né? A minha mãe ouviu o meu silêncio. Você sabe uma coisa que eu descobri? As mães conseguem ouvir o silêncio dos filhos. A minha mãe cozinhando, ouviu no barulho que faltava um. Havia barulho de apenas 2 filhos dela. A menina e um menino, mas faltava um. A minha mãe largou tudo. E saiu correndo para me procurar. Não sei, me dá outro microfone. Troquei de microfone. A minha mãe largou tudo e saiu correndo para me procurar. Vasculhou cada cantinho daquela casa, até me achar, sentado naquele botijão de gás. Imagine o sentimento dela, ao chegar ali e ver um menino com um buraco na perna, chorando quietinho, uma poça de sangue no chão. Sabe qual foi o sermão que minha mãe me deu? O amor. Minha mãe reuniu todas as forças que tinha, me pegou no colo, saiu correndo comigo e me levou para o hospital.
A minha mãe foi atrás de mim para me trazer cura. Jesus veio atrás de você hoje para curar você. Eu carrego essa cicatriz comigo. O amor da minha mãe não resolveu todo o problema, como o perdão de Deus não livra você de toda consequência. Eu passei 3 meses sem poder brincar. Eu tive muito tempo para pensar na gravidade do meu erro, na gravidade da minha ingenuidade, da minha tolice em desobedecer a minha mãe. Durante 3 meses eu vi as crianças brincando lá fora e eu sentado junto da janela. Eu olhava para a minha perna, via aquele buraco, via as linhas, os fios da sutura que atravessavam sobre o buraco. Não tinha como juntar tudo. Eu tive que esperar aquilo vir enchendo de carne lá de baixo, de dentro para fora. Eu entendi porque um dia a minha mãe disse para mim: nunca suba naquela pia. Filho, Jesus veio para curar você hoje. E para dizer para você que você não precisa carregar tantas cicatrizes na sua alma. Confia nele. Entrega a tua vida para Jesus. Permaneça ao lado desse Jesus, que limpa lá dentro, lá no fundo, cura todas as suas feridas e te dá o privilégio de ser uma nova criatura. A Bíblia diz aqui no verso 30, que depois que eles cantaram um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós vamos cantar. Como Jesus fez, nós também vamos cantar. E ao sairmos daqui, saia para o seu jardim de oração. Gaste tempo com Jesus, pensando na sua vida. Refletindo no que foi que Cristo fez por você aqui hoje. Deixa Jesus continuar trabalhando no seu coração. E você vai ver que delícia o que Jesus ainda pode continuar fazendo por você. Que Deus abençoe você. Que Deus te acompanhe. Para finalizarmos esse tão abençoado culto, cantemos o hino número 2 da coletânea, Falar com Deus.
Oremos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém, Senhor.